Olá! A partir de agora, nós trataremos do estudo da unidade 2 do livro Material dos Senhores, onde nós analisaremos o tópico Direito de Empresa e Direito Societário na parte 1. Em termos de introdução, cumpre dizer que, a partir da vigência do novo Código Civil de 2002, que revogou, como nós dissemos no bloco de aulas anterior, o Código Comercial de 1850, o comércio ele passou a representar apenas uma das atividades reguladas pelo direito mais amplo, o direito empresarial, que abrange o exercício profissional da atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Então, o que esses dizeres nos trazem de informação é que, com a modificação do Código Civil e com a alteração das normas do direito empresarial, o direito que antes era conhecido como direito comercial, ele tornou-se mais abrangente e passou então agora a ser denominado de direito empresarial, justamente como eu acabei de dizer, por abranger o exercício profissional da atividade econômica organizada para produção ou para circulação de bens ou serviços. E são exemplos dessa situação a indústria, os bancos, a prestação de serviço, a atividade rural, entre outras atividades econômicas organizadas que tenham como finalidade a produção ou circulação de bens ou serviços. Em uma simples representação gráfica, nós percebemos facilmente a relação que se estabelece entre o direito empresarial e o direito comercial. Nela, nós verificamos que o direito comercial ele está contido dentro do direito empresarial, o que nos leva a entender que o direito comercial ele é menos amplo do que o direito comercial e o direito empresarial ele contém o direito comercial, ou, em outras palavras, o direito comercial está contido dentro do direito empresarial. Ainda explicando essa frase, eu poderia dizer que o direito empresarial é gênero, do qual é espécie o direito comercial. Sendo assim, é o que se percebe facilmente pelo gráfico disposto para os senhores no slide. Finalizada então essa diferença entre direito empresarial e direito comercial, e já que nós estamos tratando especificamente do direito empresarial, que tem como um dos seus sujeitos o empresário. E nesse sentido, cumpre dizer que a teoria da empresa, que foi dita em aulas anteriores e adotada pelo Código Civil de 2002, a qual foi desenvolvida para corrigir falhas e limitações da teoria anterior, que era aquela teoria dos atos do comércio. E ela vai identificar a partir de agora o empresário não necessariamente pela atividade específica que ele exerce, mas pela estrutura organizacional adotada, como forma de constituição de empresa, a relevância social dessa atividade desenvolvida, o que se caracteriza como sendo a função social, e principalmente como atividade econômica, econômica porque ela visa lucro, ela é organizada porque ela depende de uma série de fatores para o fim de colocar em circulação mercadorias e serviços. De posse dessas informações, passamos agora a apresentar para vocês o conceito de empresário. E o próprio Código Civil de 2002, que é a Lei 10.406 do mesmo ano, por intermédio do que prescreve o seu artigo 966, determina que considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Bom, visto então esse conceito de empresário, nós podemos depreender dele também algumas informações importantes a saber. Primeira informação, que considera-se empresário quem exerce profissionalmente uma atividade. E esse profissionalmente nos traz a mensagem de que se consiste em fazer o exercício de determinada econômica sua profissão habitual. Ou seja, equivale a dizer que essa atividade ela não pode se realizar de maneira esporádica.
Uma outra coisa que nos chama bastante atenção é que o exercício dessa atividade por parte do empresário, ela deve ser uma atividade econômica, ou seja, a empresa visa lucro. Uma outra questão que encontra-se também embutida no conceito de empresário seria a organização, que consiste justamente na capacidade de articular os fatores de produção, ou seja, uma empresa necessita, para funcionar e para abrir, da integralização de capital, ela necessita de mão de obra qualificada, ela necessita de insumos como, por exemplo, a matéria-prima e necessita igualmente de tecnologia. Além de todos dessas questões pontuais que eu coloquei no slide anterior, há de se considerar agora uma delas que é bastante importante é que a atividade empresarial ela é feita com a finalidade específica de produção e circulação de bens e serviços. O que significa dizer que se consiste em abranger a princípio todas as atividades que agreguem as características anteriormente citadas, diferente do que acontecia na época do Código Comercial de 1850, que era regulamentada pela teoria dos atos do comércio, que limitava o âmbito de abrangência no regime jurídico comercial apenas para algumas atividades específicas estipuladas em lei. Em título de observação, por mais que se abranja, ou por mais que seja abrangente a teoria da empresa por força de lei, nos termos do parágrafo único do artigo 966, 971, 982 e 984, todos do Código Civil, algumas atividades econômicas não foram acolhidas em âmbito de tutela. Quais são elas? A prestação de serviço de forma direta e profissionais intelectuais, como o caso dos advogados, médicos, professores e outros profissionais liberais, enquanto o exercício da profissão não constituir elemento de empresa. Aqueles exercentes da atividade rural, quando não registrados na junta comercial, por desenvolverem uma atividade de natureza familiar, bem como as cooperativas que ainda exerçam atividade empresarial de forma organizada e com intuito de lucro. Aí o legislador, por opção política, regulamentou que a cooperativa é sempre uma sociedade simples e não uma sociedade empresarial, como se pensa. Finalizado então o conceito de empresário e de alguns pontos importantes que estão embutidos dentro do conceito de empresário, cumpre a partir desse momento tecer algumas considerações acerca da empresa, que conceitualmente pode ser entendida como uma atividade econômica organizada com a finalidade de fazer circular ou produzir bens ou serviços. Então a empresa ela pode ser concebida como uma atividade, como algo que é abstrato. Agora, o empresário, por seu turno, é o sujeito quem exerce a atividade empresarial. Assim, a empresa não é sujeito de direito. O sujeito de direito é quem? O titular da empresa, que é o empresário. Melhor dizendo, então, esse empresário ele pode ser tanto uma pessoa física, que seria, no caso, o empresário individual, ou a pessoa jurídica, agora como sociedade empresarial. Então, nesse sentido, senhores, os termos empresa, empresário, sociedade empresarial e estabelecimento comercial são noções que, embora estejam estritamente relacionadas, elas não se confundem, levando-se em consideração que entende-se empresa como um exercício, como uma atividade organizada, como nós acabamos de explicar. Entende-se o empresário como sendo a pessoa física, ou seja, o sujeito de direito. Já por sociedade empresarial, entende-se a pessoa jurídica que vai exercer a atividade típica da empresa. Ela representa um sujeito ou um agente de direitos e obrigações, levando-se em consideração que mesmo quando se ocorre o estabelecimento ou a constituição de uma sociedade empresarial, essa pessoa jurídica ela passa a contrair obrigações e direitos também na ordem civil / comercial empresarial. E por fim, distinguir todos os outros conceitos anteriores do estabelecimento comercial, que é o local onde se exerce a atividade empresarial,
conforme preceitua o artigo 1142 do Código Civil, entendendo-se então o estabelecimento como o complexo de bens corpóreos, que são aqueles que existem materialmente, que são palpáveis, como as instalações, as máquinas e as mercadorias. Mas estabelecimento comercial, senhores, ele também é composto de bens denominados de incorpóreos, que são aqueles que existem no exercício da atividade empresarial, mas que não são palpáveis, que não existem no plano físico, como, por exemplo, as marcas e as patentes. E todos esses bens corpóreos, assim como esses bens incorpóreos, eles encontram-se reunidos pelo empresário para desenvolvimento dessa atividade empresarial ou da atividade típica da empresa. Bom, de posse dessas informações, agora vamos tecer algumas considerações sobre o exercício da empresa. No primeiro momento, eu gostaria de dizer que a atividade empresarial ela pode ser realizada de duas as maneiras. Ou seja, uma sociedade ela pode ser constituída por uma única pessoa, e aí nessa situação vai ser denominado o empresário individual, que é a pessoa física que desenvolve a atividade econômica organizada para a produção e ou circulação de bens ou prestação de serviços. Em referência específica a esse tipo de empresário, que é o individual, o Código Civil, a partir do artigo 972, preceitua que podem exercer atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos para tanto. Então, o artigo 972 traz quais são os requisitos para se exercer a atividade de empresário. Por seu turno, nós temos também a sociedade empresarial, que é uma pessoa jurídica de direito privado, pessoa jurídica porque ela possui um cadastro de pessoas, jurídica, ela é do direito privado por ser justamente uma sociedade empresarial que visa o lucro, portanto, regulamenta a relação entre particulares, e ela é constituída por meio de um contrato que é celebrado entre duas ou mais pessoas que se obrigam a combinar esforços e recursos para atingir fins comuns e que tem por objetivo social a exploração da atividade econômica. Então, o pulo do gato para se diferenciar o empresário individual da sociedade empresarial é que o primeiro é constituído de uma pessoa. Já a sociedade empresarial, por seu turno, ela é constituída de duas ou mais pessoas. O primeiro, o empresário individual, é aquele que, por exemplo, pode ter o CPF. Já a sociedade empresarial é aquela que é constituída, então, de um CNPJ. Entretanto, a lei prevê algumas hipóteses que possibilitam o exercício da empresa independente de reunir as pessoas tais requisitos, como idade ou sanidade mental. E essas situações também já foram tratadas em nossos encontros anteriores. Nós temos o caso do incapaz, em razão da menoridade ou insanidade, e aí nessa situação esse incapaz ele pode exercer os atos empresariais ou exercer a atividade típica da empresa desde que ele seja representado, caso em que se caracteriza a incapacidade absoluta, ou então esse incapaz ele pode exercer também os atos da atividade econômica e empresarial, desde que ele seja considerado como relativamente incapaz, situação em que ele será assistido. Tudo isso que eu acabei de dizer nos termos do artigo 974 do Código Civil de 2002, que preleciona que poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar a empresa antes exercida por ele quando capaz, por seus pais ou pelo autor da herança. Significa dizer que se uma pessoa era plenamente capaz na área civil/empresarial para exercer os atos da atividade empresarial e por algum motivo ele tornou-se incapaz, ele pode continuar a exercer os atos da vida civil, se absolutamente incapaz, através de representação, ou, se relativamente incapaz, por meio da assistência. Nessa situação, alguns pontos devem ser levados em consideração. Primeiro, para que esse incapaz exerça essa atividade típica da empresa, deve haver uma autorização judicial
para observar o interesse do incapaz e a conveniência da continuidade do negócio, nos termos do artigo 974, parágrafo 1º do Código Civil de 2002. Segundo, uma estrita vinculação ao exercício individual da empresa. Terceiro, incomunicabilidade dos bens já possuídos pelo incapaz, o que significa dizer que a partir do momento em que ele se torna incapaz, os bens que foram adquiridos ou os bens da empresa não devem ser comunicados ou não devem responder pelos débitos ou por alguma situação posterior à incapacidade. E por último, que esteja diretamente relacionado à continuação da atividade empresarial. Continuando essa linha de raciocínio, ainda com referência aos incapazes, só que agora os compreendidos entre 16 e 18 anos de idade, poderão estes exercer a atividade típica da empresa desde que eles sejam emancipados, ou pelos pais ou por um deles na ausência do outro, mediante escritura pública. Já se for na ausência de ambos, do pai e da mãe, será concedida a autorização mediante uma sentença. E existe também uma última situação em que aquele menor compreendido entre 16 e 18 anos pode exercer a atividade típica da empresa se ele for casado ou se ele tiver um exercício efetivo de emprego público, se ele tiver colado grau em curso superior, tiver constituído um estabelecimento civil empresarial e com um emprego com economia própria. Bom, entretanto, existem algumas situações que estão previstas em lei que proíbem o exercício efetivo da atividade empresarial. Significa dizer que os falidos enquanto não reabilitados não poderão exercer a atividade típica da empresa. Ora, se ele é falido, ele não tem como voltar a exercer a atividade empresarial se ele não estiver reabilitado. Os leiloeiros e os corretores, igualmente, não podem exercer a atividade típica da empresa. Os servidores públicos no exercício da atividade pública, estrangeiros e sociedades sem sede no Brasil, para algumas atividades como a empresa jornalística e de radiodifusão, os devedores do INSS e os médicos no exercício simultâneo da farmácia, bem como os cônjuges casados sob o regime de comunhão universal de bens ou de separação obrigatória. Findadas, então, todas as discussões anteriores, nós vamos tecer algumas considerações acerca das obrigações do empresário no exercício da atividade típica da empresa. Esse empresário ele possui dois tipos de obrigação no exercício da atividade econômica. Quais são essas obrigações? São aquelas de cunho moral e aquelas decorrentes da lei. As de cunho moral, elas compelem o empresário a agir segundo os preceitos éticos, segundo os preceitos morais, como o próprio nome diz. Já aquelas obrigações decorrentes de lei, elas podem ser as seguintes: o registro da empresa junto aos órgãos competentes, o que equivale a dizer que se essa empresa ela não é devidamente registrada, ela não possui personalidade jurídica. Segunda situação, a regular escrituração e guarda de livros empresariais, ou seja, uma determinada empresa, ela tem obrigatoriedade de ter alguns livros que, redundantemente falando, são conhecidos como os livros obrigatórios, assim também como os outros livros denominados de facultativo. Uma outra obrigação decorrente de lei do empresário é justamente a elaboração de um balanço patrimonial periodicamente, no mínimo anual, para se estudar a saúde da empresa, justamente saber qual foi o ativo e o passivo daquele ano, ou seja, o que quer dizer isso? Para saber o que entrou de dinheiro e aquilo que saiu. Bom, outras obrigações, elas são as concernentes ao nome comercial, ao estabelecimento empresarial e ao ponto comercial, assim como a observação e o respeito às regras de livre concorrência e inviolabilidade da propriedade industrial, entre outros. Pessoal, agora nós vamos tecer considerações acerca dos registros de interesse da empresa. E são duas modalidades de registro que uma empresa pode ter:
A primeira é denominada de Registro de Comércio, que é estipulada pela Lei 9.274 de 96, acerca do departamento que regulamenta o Departamento Nacional de Comércio. E tem um segundo tipo de registro, que é aquele feito nas juntas comerciais, que podem ser entendidos, ou entendidas melhor dizendo, como órgãos locais de abrangência estadual responsáveis pela execução e administração dos serviços de registro. Nessas juntas comerciais, por exemplo, podem ser feitos os registros de matrícula, de arquivamento, de alteração, extinção ou dissolução de firmas mercantis individuais, etc. A título de observação nesse momento, cumpre dizer que o registro da propriedade intelectual, nos termos da Lei 9.279 de 96, prevê que as invenções, os modelos de utilidade, desenhos industriais, marcas, patentes e outros bens incorpóreos são tutelados por meio do chamado Registro da Propriedade Industrial. Há cerca de instantes atrás, eu comentei com os senhores acerca de alguns livros que devem existir, melhor dizendo, para o exercício de uma determinada atividade empresarial no seio de uma empresa. Então, esses livros empresariais, com relação a eles, nós poderíamos tecer algumas considerações. É uma obrigação imposta a todo empresário, então seja ele individual, pessoa física ou sociedade empresária, pessoa jurídica, o dever de manter de forma regular, detalhada e periódica um sistema de escrituração contábil, além de levantar anualmente 2 balanços financeiros, o patrimonial e um de resultado econômico. Esses livros eles são de tamanha importância que o próprio Código de Processo Civil lhes confere eficácia probatória e a legislação penal os equipara a documento público. De posse dessas consequências, a escrituração irregular ela tem algumas consequências. A primeira delas seria que o empresário ele não pode promover ação de verificação de contas para fins de instrumentalizar período de falência com base na impontualidade. Por quê? Porque ela não foi constituída, a empresa não foi constituída de maneira regular e não foram obedecidos alguns requisitos de lei, como, por exemplo, a presença desses livros empresariais. A segunda consequência da escrituração irregular seria a seguinte: presumir-se-ão como verdadeiros os fatos alegados pela parte contrária, referente aos fatos que os livros comerciais fariam prova como decorrência do disposto no artigo 378 do CPC. E também a configuração de crime falimentar, o que equivale a dizer que pratica um crime falimentar aquela sociedade empresarial ou aquele empresário, o empresário individual ou a sociedade empresária que não possua esses livros empresariais. Como eu disse agora há pouco, são 2 os tipos de livros: os livros obrigatórios e os facultativos. Entendem-se por obrigatórios aqueles cuja escrituração deve ser impreterivelmente observada pelos empresários, ou seja, são aqueles que não podem faltar, como o próprio nome diz, são obrigatórios. E eles são divididos em 2 espécies, os livros comuns e os livros especiais. Os comuns são aqueles cuja escrituração é imposta a todos os empresários sem qualquer distinção, e sua ausência implica numa sanção, como por exemplo o livro diário. Já os especiais são aqueles cuja escrituração é imposta a determinada categoria de empresário, ou seja, comum a todos, especial a apenas uma determinada categoria de empresário, como o livro de registro de duplicatas, que é exercido somente para aqueles que trabalham com a emissão de duplicata, obviamente. Nós temos, além dos livros obrigatórios, como eu acabei de mencionar, os livros facultativos, que são aqueles que têm por objetivo auxiliar o empresário no desenvolvimento de suas atividades econômicas, como, por exemplo, o livro caixa, no qual se encontra a entrada e a saída de dinheiro de uma empresa, a razão, que classifica o movimento das mercadorias, e o borrador, que funciona como um rascunho do diário. E para finalizar,
Eu gostaria de destacar agora o tratamento dispensado, diferencialmente falando, às microempresas e às empresas de pequeno porte, que são empreendimentos que devem ter tratamento simplificado e são diferenciados de acordo com o faturamento bruto anual. Dessa maneira, quanto à escrituração, encontramos duas situações distintas relacionadas a esses empreendimentos. No que tange à microempresa e à empresa de pequeno porte optantes pelo Simples, eles terão como obrigatório os livros caixa e o registro de inventário. Já para a empresa de pequeno porte e para a microempresa não optante pelo Simples, estão liberadas de autenticação de livro nos termos do artigo 1179 do Código Civil, mas eles devem manter em boa ordem e guarda os documentos que servem de base para a escrituração.